Por trás de quase tudo que a gente faz online, existe um mundo invisível, mas que é absolutamente essencial e que funciona a velocidades incríveis. Hoje, vamos espreitar a vida secreta das bases de dados, desde a sua desordem oculta até à sua otimização com inteligência artificial. Pensem bem, cada compra online, cada reserva de voo, cada transação bancária, todas estas atividades, que parecem tão diferentes, dependem de uma única tecnologia fundamental para sequer existiram. E essa tecnologia é, claro, a base de dados. De uma forma bem simples, uma base de dados é uma coleção de dados relacionados que representa algum aspecto do mundo real. É como se fosse um espelho digital do nosso mundo, ou pelo menos de uma parte dele. E a escala disto hoje em dia é astronómica. Vejam o caso da Amazon.com. A base de dados de produtos deles tem mais de 2 terabytes de informação, espalhados por 200 servidores. É uma quantidade de dados absolutamente gigantesca que precisa de ser gerida na perfeição. Ok, então vamos mergulhar no problema. Por que é que sem uma boa organização, estes universos gigantes de dados podem tornar-se uma verdadeira confusão? Bem, acontece que a estrutura dos dados é tão ou mais importante que os próprios dados. E quando os dados estão desorganizados, a sensação é exatamente esta: um caos. Uma alteração que devia ser simples, como, atualizar um endereço, pode desencadear uma série de problemas, transformando a tarefa numa dor de cabeça frustrante e cheia de erros. Este slide mostra bem como é essa desorganização na prática. Reparem como a informação do fornecedor 1 se repete em cada linha. Cada vez que ele fornece uma peça nova, o nome e o endereço são duplicados. Isto é um nome: redundância de dados. E é a raiz de muitos problemas. Então, a pergunta crucial é: o que é que acontece quando se precisa de atualizar, adicionar ou até apagar informação numa tabela assim toda desorganizada? Acontecem as chamadas anomalias de dados. Por exemplo, para alterar o endereço de um fornecedor, é preciso encontrar e editar todas as linhas onde ele aparece. Para adicionar um fornecedor novo, não dá, a não ser que ele já forneça pelo menos uma peça. E o pior, se a última peça de um fornecedor for eliminada, toda a informação sobre esse fornecedor simplesmente desaparece da base de dados. Felizmente, décadas de teoria e design de bases de dados deram-nos uma solução clássica e sinceramente muito elegante para resolver este caos. E o nome desta solução é normalização. É basicamente o processo de arrumar a casa, de organizar os dados para reduzir a repetição e melhorar a integridade da informação. A transformação que a normalização provoca é da noite para o dia. É o ponto central aqui. A gente sai de um cenário de redundância e vai para um de integridade. As anomalias viram atualizações eficientes, a informação inconsistente passa a ter uma única fonte de verdade. Basicamente, é a passagem do caos para uma organização lógica. E como é que isto funciona na prática? Bem, a normalização simplesmente divide aquela tabela grande e confusa em tabelas mais pequenas e lógicas. A primeira tabela criada agora só tem informações sobre os fornecedores. Cada fornecedor está listado uma única vez, simples, limpo e sem as repetições que vimos antes. A segunda tabela lista as peças e os pedidos. E aqui está a parte genial. A coluna Supplier ID funciona como uma ponte. Ela conecta esta tabela à dos fornecedores. A relação entre os dados é mantida, mas a redundância é completamente eliminada. Problema resolvido. Mas a história não acaba aqui. Os dados estão limpos e organizados. Ótimo. Mas serão rápidos o suficiente para as exigências do mundo moderno? Com bilhões e bilhões de registros, como é que uma base de dados encontra a resposta certa de forma quase instantânea? Este é o novo grande desafio. E mesmo as melhores ferramentas têm os seus limites, como aponta esta investigação. Décadas de pesquisa produziram otimizadores sofisticados, mas eles permanecem imperfeitos e ainda podem escolher planos subótimos. Ou seja, na prática, podem escolher um caminho mais lento para encontrar a informação. E é aqui que entramos na fronteira da tecnologia, o clímax da nossa história. A otimização impulsionada por inteligência artificial, usando os famosos modelos de linguagem grandes, os LLMs, para acelerar as consultas às bases de dados como nunca se viu. Para enfrentar este desafio, os investigadores desenvolveram uma nova estrutura. Chama-se LLM-PM, ou Mapeamento de Planos Baseado em LLM.
A ideia é usar a vasta experiência destes modelos de linguagem para encontrar os atalhos mais rápidos para aceder aos dados. E como é que funciona? É genial. Primeiro, o sistema analisa o plano de consulta padrão. Depois, compara esse plano com milhares de outros que já executou no passado. A seguir, ele recomenda a melhor dica ou atalho usado por planos parecidos que foram bem-sucedidos. E, finalmente, a base de dados usa essa dica para executar a consulta bem mais depressa. É como ter um navegador experiente que já conhece todos os melhores atalhos. E o resultado? Nos testes, a estrutura LM-LM-PM conseguiu uma aceleração média de 21% no tempo de resposta das consultas. Isto é um ganho de desempenho significativo que se traduz diretamente em pesquisas mais rápidas e serviços online mais responsivos para todos nós. O que nos leva à questão final. Se a inteligência artificial consegue otimizar de forma inteligente os motores ocultos do nosso mundo digital, que estão na base de tudo do comércio à ciência, o que é que vem a seguir?